Bom dia, hoje é o dia 4 de julho e a nossa leitura de hoje é em Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Texto super conhecido, um dos mais conhecidos do Novo Testamento, citados com todo tipo de molho, como se diz às vezes, a tudo sauce. É um texto que você vai encontrar no cartãozinho que você recebeu para o seu aniversário, que você recebe, você tira na caixa de promessa, naquelas caixinhas com versos dentro. Esse texto você vai encontrar citado em livros, em revistas evangélicas, e a gente gosta, né, desse texto, porque está dizendo aqui que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez a gente não goste da segunda parte, mas da primeira a gente gosta. Mas é interessante a gente pegar esse texto dentro do seu contexto. Porque quando você o tira numa caixa de promessa, você não tem o resto do capítulo 8 com você, nem o resto da carta de Paulo à igreja de Roma. E se a gente pegar, então, esse texto no seu contexto, que é esse capítulo 8 que fala da vida no Espírito de Deus, por exemplo, do verso 1 ao verso 27, ele está falando dessa liberação, dessa vida que nós temos no Espírito de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo, por exemplo. E a gente viu ontem que o Espírito suspira com gemidos inexprimíveis, e que é o Espírito que intercede por nós quando a gente não sabe orar, não sabe o que pedir a Deus. Então, quando a gente o vê nesse contexto, a gente entende melhor, porque aqui ele está dizendo, nós sabemos então, e sabemos, portanto, que todas as coisas contribuem. Nós podemos ir até mais longe ainda, no início da carta, quando Paulo fala sobre a justificação pela fé, quando ele fala, por exemplo, no capítulo 5, que nós temos a paz com Deus. Nesse mesmo capítulo 5, verso 5, ele diz que o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. A partir do final desse capítulo 5 até o capítulo 7, ele vai falar da obra de Cristo na cruz, na sua morte, no seu sepultamento, na ressurreição, por nós. Uma obra eterna de Deus e que se torna realidade na pessoa de Cristo Jesus, Jesus de Nazaré. E no final, então, nesse verso 28, ele fala, então sabemos. Há um outro momento em que ele fala aqui nessa carta, que nós sabemos, é no verso 22, quando ele diz que nós sabemos que a criação inteira está suspirando, esperando a revelação da glória nos filhos de Deus. E aqui nós sabemos, o que nós sabemos? Nós sabemos que chova ou que faça sol, que você grite aleluia ou misericórdia, olha que lindo, que você chore ou que você ria, todas as coisas contribuem. Mas contribuem como? Contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E é claro que nessas todas as coisas aqui você não pode colocar o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. O pecado não contribui para o bem, de jeito nenhum. Paulo nem precisa dizer isso aqui, porque ele já disse antes, e todo mundo deve saber, que o mal não pode contribuir para o bem. Ele está falando aqui de situações difíceis que esses irmãos tiveram que passar e ainda passariam, e que todos nós passamos. Por que essas coisas contribuem? Não porque elas contribuem elas mesmas, mas Deus faz com que essas coisas contribuam porque nós o amamos, está escrito aqui. Inclusive, existem versões onde eles colocam Deus como o sujeito aqui. E diz que Deus faz com que as coisas contribuam. O que, na verdade, aparentemente, não está no texto original. Mas aqui, essas coisas vão contribuir ao bem daqueles que amam a Deus. Naqueles que não amam a Deus, a miséria vai se transformar em miséria. A tribulação vai se transformar em morte, não em vida. Mas aqueles que amam a Deus, e aqui a gente vê a ação da graça de Deus do começo ao fim, porque ele diz que são aqueles que amam a Deus, eles foram chamados pelo propósito eterno de Deus, pelo seu próprio decreto. Ou seja, foi Deus quem te chamou primeiro. Foi Deus quem te amou primeiro, está escrito, inclusive, na primeira epístola de João. Deus nos amou primeiro, e quando a gente recebeu
esse amor de Deus no nosso coração, nós passamos então a amar a Deus. Essa resposta do homem ao amor de Deus é vital aqui. Porque aqueles que são abençoados aqui são aqueles que amam a Deus. E que já entendem que foi Deus quem os amou primeiro. Foi Deus quem veio bater a porta da sua casa. E você simplesmente abriu. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus veio e bateu a sua porta, você abriu. Então essas coisas vão contribuir para o seu bem. Não que as coisas, né, vão contribuir elas mesmas, mas Deus vai fazer com que elas contribuam. Ou seja, o amor de Deus é tão eterno, tão perfeito, que nenhuma situação pode separá-lo deste amor. É o que ele vai dizer mais tarde nessa carta. Nada pode nos separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus. O amor que você já recebeu em seu coração. Se você ainda não acolheu este amor no seu coração, você pode fazê-lo. Que Deus te abençoe.